Hoje a gente vai explorar uma conexão que, olha, é bem inusitada. Um texto devocional que usa uma super vilã dos quadrinhos para falar de relacionamentos modernos. É uma perspectiva diferente que com certeza vale a pena a gente dar uma olhada. Pois é, essa é a pergunta central que guia a nossa análise de hoje. A fonte que a gente está usando faz um paralelo bem curioso para discutir um tema super atual. Então, bora entender essa história? Para a gente entender onde o argumento quer chegar, primeiro a gente precisa conhecer a história da personagem, a Bárbara Ann Minerva, exatamente como o material de origem descreve. Então, tudo começa com a Bárbara. Ela é uma arqueóloga super inteligente, herdeira de uma família nobre e está numa missão muito ambiciosa. Ela quer porque quer encontrar uma cidade mítica perdida na África. Só que, claro, a expedição dá muito errado. A equipe dela é atacada, Bárbara consegue escapar por pouco e, no meio da confusão, ela acaba encontrando justamente o que procurava, a cidade perdida. E mais, ela chega bem na hora de um ritual super antigo. E o ritual? Bom, a promessa era tentadora, para dizer o mínimo, imortalidade para guardiã da cidade. Depois de umas reviravoltas, Bárbara vê ali a chance da vida dela e decide tomar esse poder para si, se oferecendo para ser a nova guardiã. Mas sempre tem um mais, né? Tinha um detalhe crucial que muda absolutamente tudo. A cerimônia tinha uma condição sagrada que a Bárbara simplesmente não cumpria. E esse erro vai transformar o que seria uma bênção numa maldição terrível. E olha só o resultado disso. A maldição divide a vida dela em duas. Quando ela é a mulher leopardo, ela é super poderosa, selvagem e busca vários relacionamentos casuais só para satisfazer os instintos. Mas quando ela volta à forma humana, ela vira uma idosa, fraca, cheia de dores. É uma dualidade muito cruel de poder e sofrimento. E é exatamente aqui que a análise faz uma transição bem ousada. A história da mulher leopardo deixa de ser só uma história de gibi para se tornar uma metáfora, para uma questão bem do nosso dia a dia. A ideia do texto é que essa luta interna da personagem, sabe? Essa divisão entre um poder que dura pouco e uma dor que é constante, não é só ficção. Seria um reflexo de um conflito bem real que a gente vive hoje nos relacionamentos. A história dela é apresentada como um grande espelho de duas formas diferentes e até conflitantes de encarar a sexualidade e as relações hoje em dia. A fonte propõe que a sociedade meio que nos apresenta duas opções. Ou a gente segue o caminho mulher-leopardo, quebrando tabus, se envolvendo em várias relações casuais, ou a gente se sente como a Bárbara humana, parecendo alguém mais velho, meio desconectado dos tempos atuais. Para dar base a esse argumento todo, o autor vai buscar um princípio teológico bem central. Vamos avançar para ver como isso se constrói. A base de toda essa reflexão vem desta passagem bíblica. Ela estabelece a ideia de que a união de um casal vai muito além do físico, formando uma unidade completamente nova. O termo uma só carne, então, é definido aqui como um vínculo muito profundo, quase uma fusão de emoções que acontece através da relação sexual. Segundo o texto, esse mecanismo teria sido projetado para fortalecer a intimidade, mas especificamente dentro do casamento. E o texto detalha que essa união de uma só carne vai fortalecendo a intimidade em 3 estágios, que vão acontecendo um depois do outro: o físico, depois o emocional e, por fim, o espiritual. A ideia é criar um laço cada vez mais completo e profundo entre o casal. Agora, a análise muda o foco para as consequências que, segundo o autor, aparecem quando esse vínculo é formado fora do casamento e, principalmente, quebrado várias vezes. E aqui está o pulo do gato do argumento, segundo a fonte. Criar esse laço tão profundo e depois quebrar e depois criar de novo e quebrar de novo em vários relacionamentos não seria um ato sem consequências. É quase como colar e descolar 2 folhas de papel. Cada vez que a gente separa, ficam cicatrizes, ficam danos. Então, o ponto crucial é: quais seriam essas consequências? A fonte lista algumas bem diretas: sentimentos de insegurança, baixa autoestima, uma tendência a ficar comparando os parceiros e uma insatisfação sexual que, segundo o texto, poderia até atrapalhar a felicidade num futuro casamento. Bom, chegando na conclusão, a fonte resume a sua mensagem principal e ainda propõe uma ilustração bem prática para a gente conseguir visualizar o conceito. A mensagem final do autor é que, apesar de todas as mudanças na sociedade, os princípios que estão em textos sagrados continuariam sendo uma fonte segura de orientação para os relacionamentos.
E essa ilustração é bem interessante. A fonte propõe um desafio simples: desenhar duas figuras, colar uma de frente para a outra e depois que a cola começar a secar, tentar separar para ver o que acontece. O resultado, claro, é que o papel rasga. Pedaços de uma figura ficam grudados na outra e nenhuma das duas sai inteira. Para o autor, essa é a metáfora visual perfeita do que seria o rompimento do vínculo de uma só carne, mostrando que partes de uma pessoa ficariam emocionalmente coladas na outra. E no fim das contas, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. O que a gente viu aqui é uma regra antiga, ultrapassada, ou é uma sabedoria que atravessa o tempo e continua relevante até hoje? Fica aí a reflexão.